Olá, pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu estou aqui com a Camila, que é especialista em home stage, e com o David, que é investidor de imóveis de leilão, e ele vai contar um pouquinho hoje na live. Que é investidor. Tá dando uma microfonia aqui de alguma coisa, não sei se tem algum outro link aberto. Não, acho que passou. Então, o David vai contar um pouquinho dessa trajetória dele, dos trabalhos da Camila. E se vocês tiverem perguntas, deixa aí, porque a ideia é bater um papo mesmo e entender, né, o que, que ele pensa, o que, que ele pensou quando contratou o primeiro trabalho e depois o resultado do que teve. A gente estava até comentando nos bastidores que ele já está mal acostumado. Então, David, conta, né, um pouquinho como é que você conheceu o trabalho da Camila, como é que foi esse primeiro apartamento aí? Você já tinha comprado outros? Esse que você fez com a Camila foi o primeiro? Boa noite a todos, boa noite Camila, Chay. Na verdade, eu sou investidor há algum tempo e essa casa, na verdade, foi o primeiro que a gente fez. Eu estava desanimado, um ano para vender e eu falei, não pode, um ano dinheiro parado para o investidor não faz sentido. E aí eu estava fazendo um curso com o César Barroso, Viver de Kitnet, porque eu tenho algumas kitnets alugadas. E aí teve uma aula que a Chay estava lá. E aí eu fui seguir a Chay e achei a Camila. A Camila eu achei que era mais fácil de contato, tinha menos seguidores. Falei, vou colar na Camila. E aí eu contatei a Camila. A princípio eu falei, será que vale a pena? Esse imóvel já está parado há tanto tempo, o investimento, será que vai compensar? E arrisquei. Era um imóvel longe, em Guanazes, coloquei ela longe para ir fazer a vistoria técnica, estava parado há um ano. E aí nós conseguimos vender esse imóvel em 30 dias. E o mais curioso, eu consegui alavancar bem, eu consegui 20 mil a mais do que eu estava pedindo, então pagou-se o home stage e ainda tive um ganho a mais. E o mais importante desse imóvel, que eu acho que nem a Camila sabe, quem comprou foi uma pessoa que tinha ido visitar o imóvel antes do trabalho de home stage, e ele não se via dentro do imóvel. E aí o corretor me ligou depois e ele ia pagar um valor 20 mil a menos antes do homestage. E depois que ele foi, voltou no condomínio e foi ver de novo, porque o próprio corretor gostou do trabalho. E a partir dali eu vi que o negócio era a chave de sucesso. Porque às vezes a gente se incomoda com custo, né? 3, 4%. Só que aí quando eu coloquei na ponta do lápis, que eu passei 12 meses para vender o imóvel, se esse dinheiro tivesse aplicado, o quanto eu teria tido de retorno, o tempo que eu paguei de condomínio e IPTU desse imóvel, deu muito mais do que o trabalho que eu paguei no homestage. Então, na cabeça do investidor, o número é o mais importante, mas eu acho que ele tem que estar alinhado com o prazo. Então, hoje eu até brinco com a Camila, pô, Camila, tá caro, mas é um tá caro que por dentro eu falo, faz sentido, porque se eu passar 10 meses, por exemplo, qualquer condomínio hoje, por mais popular que seja, é R$ 500. Então, 10 meses ou um ano já são R$ 6.000 que vai me consumir, sem contar o IPTU e sem contar se eu tivesse com esse dinheiro no mercado, que é o custo de oportunidade que eu teria hoje, por exemplo, numa Selic a 13,25. Então, a partir dali, todos os imóveis eu coloco com a Camila, os outros que já estão engatilhados também vai, porque realmente é o encantamento, né? Nós vendemos sonhos e nós precisamos fazer com que esse sonho seja um sonho gostoso, não pode se tornar um pesadelo. Até esse apartamento, um dos apartamentos do Jardim Dom José, no Capão Redondo, era um apartamento que estava fechado há 17 anos. E aí, assim, quando a gente entrou, tudo deteriorado, uma situação desagradável, eu e minha esposa, quando entramos, na qualidade de investidor, nós já falamos, meu, o que que nós fizemos? E de repente, uma limpeza e um trato. E o homestage vai muito além disso, né? Até para a gente começar, a Camila vai lá e faz o trabalho de, ó, essa luminária aqui não faz sentido, né? Isso aqui, coisa simples, com investimento barato. E aqui eu não estou defendendo a Camila, né? Eu estou defendendo o trabalho mesmo, porque é uma profissional que vai atrás e faz um relatório que isso não tem preço. É valorizar, né, o meu imóvel e saber que aquilo vai me trazer negócios. E o investidor quer retorno. Então, a partir dali, todos os imóveis eu já. Camila, ó, esses dois a gente pegou a chave agora, que nós fomos ver, São Bernardo Então vão ser e 7 apartamentos agora, 7 imóveis. Zete. Tem um outro em Mogi também, que ela também já está sabendo, já arrumou até corretora, e esse trabalho vai muito além, né? Então, assim, o profissional de homestage, eu acho que eu estou falando até demais, mas assim, valoriza demais o meu produto.
Então, esses dois que nós vamos fazer, um deles é cobertura, eu não tinha uma visibilidade, eu falei, Camila, o que que eu vou fazer aqui? É uma cobertura que não é cobertura, é um prédio sem condomínio, que é comum no ABC, e ela já falou, já imagino uma jacuzzi aqui, uma coisa assim, e eu não imaginava isso. Então, essa visão do profissional vai me trazer um retorno, sem dúvida nenhuma, diferenciado. Porque são 4 coberturas no condomínio, tinha uma venda, graças a Deus já foi vendido, eu até falei, Camila, menos um concorrente. Então, eu acredito que isso vai acrescentar muito no apartamento e é um custo que, se nós colocarmos na ponta do lápis, é irrisório diante do retorno na qualidade de investidor, né? 3, 4% não muda o meu retorno, né? O meu ROI continua dentro do esperado e eu tenho uma agilidade muito grande na venda, né? Falar, um dos imóveis eu vendi, eu estava fora do Brasil, ela nem tinha terminado, ela falou, onde eu deixo a chave? Eu falei, você não deixa em lugar nenhum, porque a corretora acabou de Já ligar vendeu. dizendo que está vendido. Então eu vendi fora, assinei tudo pelo telefone, pelo celular, eu estava em férias, e assim, vendeu em uma semana, né? Então, num condomínio que nós estamos falando popular, num bairro de classe média baixa, com renda per capita baixa, uma concorrência gritante, porque 30 e tantos blocos, um condomínio sem elevador, e mesmo assim o encantamento que foi colocado no apartamento valorizou demais e fez com que eu tivesse um retorno, inclusive, maior do esperado. Então, para mim, como investidor, é sensacional. Eu falo para as pessoas começam a questionar, mas eu vou investir isso. Se você colocar na ponta do lápis o fato de você demorar um ano para vender, o homestage não representa nada. Então é isso. David, nossa, obrigada. Eu vou deixar você falar mais um pouquinho que está vendendo o nosso peixe aqui. Não, Eu e falo que... a ideia Pode aqui, falar. Chay, novamente, tá? É valorizar o trabalho mesmo, porque para mim faz todo sentido. Quando eu não coloco o homestage, eu já me incomodo quando eu entro, porque eu já me coloco na qualidade de comprador. E o comprador ele quer se sentir encantado no lugar que ele vai morar, com boa energia. Então, isso faz todo o diferencial. Essa visibilidade que dá é demais. E a Camila faz o trabalho de, David, você tirou aquele imóvel que você colocou antes do homestage, porque aquilo vai dificultar, vai queimar o imóvel. Um desses imóveis que não está, que não vendeu e eu já estou agoniado, 2 meses, pô, não vende 2 meses. Uma das imobiliárias falou, eu não posso colocar esse trabalho de homestage porque a pessoa vai imaginar que está comprando tudo. Então, até a má qualidade de um profissional que não entende o trabalho dificulta o meu trabalho, dificulta o meu negócio. E aí nós optamos por tirar dessa imobiliária e colocar em outra para que meu imóvel não fosse desvalorizado. Então, tudo isso faz parte de um trabalho que eu muitas vezes não tenho tempo para fazer e a profissional, no caso a Camila, faz com muita maestria de, ó, pesquisei aqui esse anúncio, seu preço tá o melhor, esse aqui, olha o preço que tá. Então, esse trabalho vale muito a pena, né? Realmente é fora do comum. O que eu trago, David, as pessoas olham para o homestaging e pensam, é só uma decoração, é só colocar uma cama, uma bandeja em cima da cama, fazer um... E não é, vai desde esse estudo inicial de você entender a região que está inserido o imóvel, e por isso que desde o começo, quando eu comecei com o homestaging, tinha uma questão que, homestaging é só para gente rica. Só quem tem dinheiro, imóvel caro, que vai dar conta de fazer homestaging. E eu falei, não, eu quero democratizar essa técnica. Qualquer pessoa, desde a pessoa mais simples até o alto padrão luxo, quer coisas de qualidade, cada um dentro do seu nível. Eu até fiz um vídeo agora no imóvel que a gente fez homestage, que vale 1.200.000. Eu falei, olha, nesse imóvel eu coloco uma taça de cristal. No imóvel, porque o meu público é exigente nesse nível de olhar e falar, pois eu me identifico com uma taça de cristal. No imóvel mais econômico, eu coloco uma taça de vidro. Mas esses elementos, né, que a gente traz dentro do imóvel, traz esse encantamento, igual você falou, as pessoas querem se sentir bem, elas estão comprando um lar. E quanto mais baixo, né, o valor, mais concorrência tem. Porque tem mais, né, uma população muito maior. E quanto mais alto é o valor do imóvel, mais exigente é o público. Então, Sim, tanto o sim. econômico quanto o alto padrão precisa passar por homestaging. E não é só mobiliar, só colocar peças decorativas. Vai desde esse estudo inicial da região, público-alvo, perfil de quem vai
comprar aquele imóvel, as manutenções necessárias que precisam ser feitas, que a Camila pontua super bem, e esse acompanhamento. Eu lembro que um trabalho que a Camila fez ali perto de Jabaquara, ela falou: Chay, tem 5 meses que não vendeu. Eu vou lá e eu vou refazer meu homestay, eu vou refazer as fotos, porque assim, eu não me conformo no apartamento não vender. A gente tava com uma casa que a gente fez em parceria, eu e a Camila, e já tava dando uns 3 meses, a gente falou: não, vamos fazer alguma coisa. Eu tava, por conta minha, mandando rodar folder para deixar nas padarias, perto das escolas. Aí, assim, foi no dia que eu falei: não, pode mandar não sei o que para a gráfica. A cliente falou: olha, foi vendida. Eu falei: cancela, por favor. Mas a gente fica esse acompanhamento, as fotografias que a gente faz um trabalho legal, tem que ter fotos de qualidade. O trabalho da Camila é excelente, a gente já fez alguns imóveis em parceria. E aí eu quero ver se você tem esse entendimento também desse diferencial desse trabalho, que é além da decoração que se coloca ali dentro. Eu acho que até um fator importante nós falarmos aqui de públicos, tá? Então, a visão que se tem realmente é um imóvel na periferia, numa área mais pobre, ele não merece esse trabalho. Então, essa é uma visão que até eu tinha. Então, o primeiro trabalho que nós fizemos, até quando a Camila foi lá, falou: David, para chegar lá é complicado, porque o caminho é complicado, porque era uma casa de 47 metros, uma casinha de condomínio, numa região realmente muito populosa e popular, e imóvel que eu paguei 70 mil reais. Então, até o custo do imóvel é muito baixo. Você pagou 70... Não, vamos lá, deixa eu entender que eu gosto dessas contas. Você pagou 70 mil e vendeu por quanto? Eu paguei 70 mil e essa foi a que demorou 1 ano, tá? E aí eu tava pedindo 160. E aí eu vendi a 180. Então, você demorou, olha só, você comprou por 70 mil, você estava vendendo por 160 durante o ano e não conseguiu, você investiu no homestay e nas melhorias que a Camila fez. Não foram muitas, né, David? Na verdade, a melhoria... Não teve muita coisa. Eu até falei, já vem essa, né, como era a primeira, eu falei, já vem essa moça encher linguiça aqui. Falei para minha esposa. Aí, as melhorias da Camila foi... David, coloca uma tampa simples no vaso sanitário. Porque eu não me atentei nisso. O vaso a pessoa tinha levado a tampa e ela falou: é 19 reais. Ela me mandou o link e eu paguei 19 reais. Aí tinha uma luminária na sala preta. Tinha uma luminária preta. A Camila falou: David, com uma sala branca dessa. E tinha uma persiana preta com roxa. Ela falou: tá parecendo a casinha da Monster High aqui. Você precisa mudar isso. Resumindo, eu gastei R$232 de material, que eu lembro, porque eu coloco no custo da reforma para bater imposto. E eu falei: Camila, eu não tenho um profissional aí. Você me indica? Ela me indicou um profissional. Até esse trabalho ela teve. Aí eu falei: Camila, eu vou tentar o meu mais barato. E aí o meu mesmo fez e foi muito básico. Ele só fez a troca da luminária, tirou essa persiana que estava lá e agregou valor ao imóvel. O piso estava muito sujo, né? Estava bastante sujo. Ela falou: David, tá muito sujo. Eu falei: Camila, mas tá 1 ano, já limpou faz 1 ano. Para que você quer que limpa de novo? Nossa. Aí ela: não, tem que manter limpo, é uma característica importante. A cada 1 mês você tem que vir aqui fazer essa limpeza. Então, eu acho que a ideia de você proporcionar isso, tanto para o alta renda, quanto para o popular, porque assim, essa pessoa vai comprar talvez um único imóvel na vida dela. E por que não nós oferecermos a essa pessoa imaginar como vai ser o imóvel? Vender um imóvel cru é muito mais difícil. Vender um imóvel que a pessoa se imagina lá dentro, num ambiente agradável, gostoso, ela põe um cheirinho lá que eu falo: amor, onde a gente compra esse cheirinho para pôr aqui em casa também? Que fica um ambiente gostoso. Então, essa oportunidade de oferecer até, e é um trabalho que assim, não favorece só a mim. Eu ajudo a pessoa que está comprando porque ela já sabe mais ou menos como ela vai montar a casinha dela, como é que o sonho dela vai ser construído. Então, eu acredito que além de ser algo que me beneficia o comprador também. Então, para mim, faz todo sentido a ideia de você, tanto no baixo padrão quanto no alto padrão, dar a oportunidade das pessoas conseguirem visualizar como vai ser a moradia dela, como que ela vai viver com a família.
O outro apartamento do Capão Redondo, por exemplo, era 47 metros, mas a Camila viu que na copa da árvore era o diferencial. Então, vamos abusar da janela aberta. E eu, para mim, falei, bem, copa da árvore vai atrapalhar isso aqui, né? Então, aonde eu não vejo Foi visão, linda, porque não né? é a minha área, a pessoa que é especialista nisso, ela vê visão, né? Porque a minha área não é essa, a minha área é ver se vai dar lucro eu compro, e aí eu faço uma reforma básica e quero pôr o imóvel para girar para eu comprar outro. E a pessoa que vai lá, especialista, ela vai e fala, David, o piso era terrível, mas eu falei, eu não quero gastar nesse piso. Ah, então vamos abusar um pouquinho no tapete aqui, uma cor mais... Então, coisas que eu não teria condições e capacidade, know-how para fazer, eu tenho que realmente despender um pouco do meu ganho para alguém que vá fazer com qualidade e me ajudar. Porque esse apartamento que vendeu em uma semana, ele poderia ter ficado um ano. Um ano parado, eu teria 6.300 e pouco de condomínio, porque era R$ 503 o condomínio, teria IPTU que era mais R$ 98 por mês, e o meu dinheiro não me traria retorno, porque ele não estaria num banco aplicado ou comprando um outro imóvel. Então, o principal que eu acredito aí é designar as pessoas corretas para que elas façam o que tem que ser feito. Então, o fotógrafo, ela falou, tá embutido o trabalho aqui dele, já vamos fechar um preço com o fotógrafo. Eu falei, Camila, meu celular tira foto boa pra caramba. Não, não é isso, David, porque não vai funcionar. Aí ela manda umas fotos que eu passei para minha esposa, e minha esposa falou, essa casa aqui dá pra gente morar. Então, você consegue despertar, porque a princípio, não, eu não moraria aqui, mas você consegue despertar em todos a visão de, putz, que lugar gostoso, dá para eu morar, dá para aconchegante, dá para eu ter minha família aqui. Então é você oferecer realmente condição a mais pessoas para que elas vislumbrem isso, né? E diferente de uma construtora que as pessoas às vezes até se intimidam de entrar para visualizar um imóvel, porque é tudo muito diferente, é caro. A pessoa ali, ela consegue entender que, ó, se eu pôr uma cama e colocar ela nesse lugar, bonitinha, com jogo de lençol, que não é caro, eu vou ter um ambiente gostoso para minha família, para eu chegar e descansar. Então faz toda a diferença. Eu compro muito a ideia desse trabalho, e acredito que é todo diferencial. E o brasileiro ainda não está acostumado com isso. No sábado eu fui em um desses imóveis que tá demorando um pouquinho mais para vender, porque eu estou acostumado, mas ele está dentro da média, porque na minha projeção eu coloco 12 meses. Porque imóvel, a liquidez a gente sabe que não é igual dinheiro, é uma liquidez, né, mais demorada. E eu liguei para um corretor, porque a secretária falou que ele estava em visita, e aí ele falou para mim, eu falei, tem um trabalho de home stage. Ele falou, mas isso não faz sentido, é papelão. E eu falei, não, não é papelão, eu vou te mandar as fotos. E aí eu mandei as fotos para ele e falou, não, mas isso aqui não é homestage, isso aqui é de verdade. E aí ele mesmo já levou dois clientes lá, e falou, eles estão encantados. Inclusive esse é um que a pessoa sentou, né? Eu falei, Camila, você pôs um sofá aqui que tá manchado, machucado. Não, a pessoa sentou mesmo com a placa, de que era cenográfica, Tem que até aumentar enviar essa placa, hein, Camila? Vai colocar um Já, cartaz. maior. já estou arrumando uma alternativa para não deformar mais. Vai ser papelão, mas eu vou pôr alguma coisa por baixo, porque não dá, todos sentam, né? O de Osasco sentaram também, quase todos. E isso eu acho que mostra a qualidade do serviço, do produto que é construído, porque enquanto uns têm a visão, é papelão, eu quando chego lá eu não vejo isso, e com certeza os clientes que vão para sentar também não veem isso, né? Eles veem qualidade. Então, muito bacana o trabalho mesmo. David, eu lembro que quando eu comecei nessa área de homestage, porque eu venho do design de interiores, né? E aí eu gosto muito de estudar, de me aprofundar, e aí eu ficava vendo, né, trabalhos de homestaging, e o foco sempre era a decoração, olha o antes, olha o depois. E eu falei, quem contrata quer saber? Quer saber, né, do dinheiro, do resultado lá na frente. E aí eu comecei a fazer os trabalhos, a ter os resultados e a mostrar esses resultados. Então, assim, eu venho nadando sozinha e falando, e é difícil muitas vezes você conseguir fazer com que um cliente venha assim, publicamente, dizer: olha, valeu a pena o investimento, tudo. Então, quero realmente te agradecer novamente aí por estar aqui com a gente compartilhando
nesse pensamento que você está tendo, essa abertura, e a gente sabe hoje, porque eu convivo muito dentro desse meio, que tem profissionais que não acreditam ainda no homestaging, que falam, não precisa fazer nada, vende do jeito que tá, para que você vai gastar dinheiro com isso? Só que as pessoas não estão aceitando mais qualquer coisa. Até o perfil econômico, ele já foi visitar um decorado. Você acha que o pessoal lança empreendimento, não faz um decorado mínimo que seja? As pessoas Sim. conversam com outras pessoas e elas querem um lugar gostoso para morar. Ela vai levar a família dela, por mais barato que seja. Então, mostrar esses resultados e cada vez mais expor é algo relevante para que a gente cresça, né? Para que a gente atraia mais pessoas e que dê segurança para mais pessoas investirem no homestaging, investirem num trabalho qualificado, né? Você falou do olhar da Camila, do trabalho que ela realiza ali, dos detalhes que ela traz, que é realmente um diferencial, e essa ajuda, olha, o que a gente pode fazer para vender, o que está faltando, vamos falar mais com os corretores. A Camila tá fazendo tráfego pago. Ela falou, David, você me permite 2 meses? Eu não admito. Vamos fazer uma semana de teste. E assim, você acha que eu tenho tempo para isso? Eu tenho meu trabalho, tenho minhas coisas, minha correria, faculdade. Então eu chego em casa praticamente de madrugada, eu não tenho tempo. E aí ela falou, David, deixa comigo. Então assim, esse diferencial é algo que você não vai encontrar. Né? Você acha que eu teria tempo para pensar nisso? Às vezes ela me manda mensagem, eu demoro um dia para responder, eu falo, Camila, desculpa, não consegui. Então, essa correria do dia a dia e até uma sugestão para o investidor. Eu coloco na minha planilha, eu criei uma linha a mais como homestage, porque eu já coloco dentro da viabilidade o custo que eu vou ter. Porque para mim faz todo sentido ter o homestage, porque vai agilizar a minha venda. Na hora que eu coloco uma venda em 12 meses, se acontecer muito antes, em função desse valor que eu já coloquei como sendo homestage, ótimo. Quanto vai me trazer de retorno isso? 2, 3 meses que eu tô com o dinheiro aplicado ou com a oportunidade de fazer uma nova aquisição, já me traz um conforto muito maior do que eu deixar o imóvel parado, acreditando que ele vai vender dessa forma. O apartamento de Osasco, que eu acho que você foi até visitar, Sim. tem 27 torres. Imagina eu competir com 27 torres, com pessoas Olha, que chutei bem, hein, Chay? Falei para você que tinha 20. Ontem a gente falou sobre grande ele. do lado tem um outro também Outro. com mais 18, 19 torres. Aí se você fizer uma multiplicação simples aí, 27 vezes 4 por andar, vezes 20 andares, eu tenho uma gama Loucura. imensa de concorrência. E o mais engraçado é que eu tive várias propostas. No primeiro dia eu já tive propostas. Quem comprou, inclusive, foi um corretor, que ele se Olha, encantou com o apartamento. Ele que fez a aquisição, inclusive ele foi lá, tirou várias fotos e postou no perfil dele essas fotos, porque provavelmente é alguém que vai utilizar essa técnica, vai procurar um profissional. Eu não tive, infelizmente, a oportunidade de falar com ele, porque foi tudo digital, contrato pelo quinto andar. Então foi tudo digital de apresentar a Camila ou até você, Chay. Mas realmente, você falar que num condomínio de 27 torres, você conseguir vender um apartamento acima do preço, com uma agilidade dessa, é fenomenal. Eu tinha comprado o apartamento em novembro. Ou seja, eu comprei o apartamento em novembro, fiz a desocupação em dezembro, amigável, e a venda, ela começou em dezembro, eu acho, a montagem, a venda foi em janeiro. isso. Então, assim, e com várias propostas de carro, não me interessa carro, prefiro dinheiro. Então, assim, várias propostas, eu pude escolher a que melhor me atendesse, a que melhor retorno ia trazer. E se eu falar que o investimento representou 3,2, se eu demorasse 6 meses para vender, esses 3,2 já tinham ido embora, só em condomínio e IPTU. Então, isso eu acredito que tem que fazer parte realmente da cabeça do investidor. Vai todo mundo fazer isso? Não vai, porque nem todo mundo vai ver valor. Mas
Inclusive, eu prefiro que menos pessoas vejam, porque aí eu, eu vendo mais rápido que os colegas. Mas, assim, é um trabalho espetacular e eu acredito tanto no trabalho que eu acabei de fazer uma aquisição em leilão para moradia e a Camila já sabe, Camila, eu tô sem dinheiro porque eu gastei todo o meu dinheiro nessa casa. Mas a Camila é a pessoa que Não, vai me a gente vai auxiliar fazer. lá para fazer esse trabalho, mas aí o trabalho com os móveis mesmo. Então, o que que eu quero aqui dizer, e a Camila já me convidou algumas vezes para falar, eu não sou muito de falar, até pela correria, e eu topei porque eu acredito que é algo que tenha que ser divulgado. Por quê? De um lado, nós temos um investidor querendo vender. Do outro lado, nós temos pessoas que querem comprar. E no meio termo aí, nós temos pessoas que fazem um trabalho que estão dispostas a ajudar, que é um mercado amplo e vasto, que é pouco conhecido. E aí, esse apartamento de Osasco, eu vou até citar o que aconteceu. Eu fui numa imobiliária, ela me pediu 6 meses de exclusividade. Exclusividade. E aí ela falou, eu quero. Eu falei, eu faço homestage. Ela falou, eu também faço. Na hora que eu apresentei o homestage de vocês, o homestage deles, a minha esposa tá até rindo aqui do lado, porque assim, ela falou, isso não é homestage. O homestage deles é, a roupa tá aparecendo. Você esconde a roupa dentro do armário. Então assim, a visão de homestage é totalmente diferente. O homestage é apresentado pela Camila, por você, Chay, realmente é um encantamento de como se fosse um decorado, da pessoa se sentir dentro de casa. E aí eu falei para ele, eu falei, eu não vou te dar 6 meses de exclusividade, porque eu tenho certeza que esse apartamento vai vender muito antes. Eu, quando entrei, eu levei minha sogra falou, que apartamento gostoso para morar. Então, assim, você levar alguém da sua família que mora num imóvel de um padrão um pouco maior e melhor, e chega num apartamento mais popular e se encanta, isso não tem preço, né? Não tem preço. Por várias vezes nós fomos lá, e assim, mesmo o apartamento estando detonado, a Camila deu várias dicas. David, não precisa disso, a cozinha você não precisa de azulejo mais, você pode pintar. Então são coisas tão simples e tão baratas diante da agilidade que se tem no negócio, que se você colocar isso na sua planilha, não vai fazer cócega, porque é realmente um valor muito baixo diante do retorno que tem, não tenha dúvida. Esse apartamento de Santo André mesmo, eu falei até para minha esposa, amor, talvez não valha a pena a gente fazer, porque como não tem custo de condomínio, é R$ 100 o condomínio, só que aí Aí eu vai pensei, ficar lá com ele. aí Não, aí o pensamento foi justamente ao contrário, tá bom, vamos imaginar que demore 10 meses. Aí eu falei, 10 meses, baseado no que eu paguei, vai representar 20, de repente 20 mil ou um pouquinho mais pelo cálculo que eu tinha feito, numa boa aplicação, sem imposto de renda. Eu falei, vale a pena fazer. Por quê? Apesar de eu não ter um gasto, porque lá é um prédio sem condomínio, na verdade com condomínio só taxa de varrição que eles chamam, de R$ 122, é o meu dinheiro parado, é o meu negócio. Então, numa venda dessa, quantos outros negócios eu farei? Então, é a movimentação do mercado. Eu falei, Camila, e aí eu falei, Camila, tô sem dinheiro. Ela falou, David, deixa comigo, ó, o cartão, né? Então, é a tudo parceria dá um realmente do jeito. negócio. Dá um jeito. Você E falou outra uma coisa interessante, David, que eu trago isso por experiência, né? E sempre para mostrar para os clientes que vale o investimento, principalmente para investidores. Porque você demorou um ano com aquela casa parada e depois vendeu, né, ali super rápido. Não é só o valor daquele imóvel, é o que você deixou de comprar. Porque se você sim, vende rápido nessa velocidade, você vai fazer mais imóveis em um ano, em vez de você vender um, você vendeu dois ou três. No ano seguinte, você vendeu 9, 10, é né? 15. potencializar o ganho. Vai crescendo com a velocidade. Você não pode colocar na ponta do lápis só aquele imóvel específico. Você tem que colocar a projeção desse dinheiro reinvestindo, rendendo. Isso, potencializar o negócio. Esse apartamento mesmo de Francisco Morato, que a Camila falou que tem um monte, é torre a dar com pau, acho que são 60 torres. E muitos E ainda para a venda, para né, ir, de leilão. É isso muitos que a para ir gente para venda para estava. leilão, porque a construtora vendeu tudo, facinho na planta, veio a pandemia, as pessoas não conseguiram honrar com seus compromissos. E apesar de não ter vendido, eu já falei para Camila, já recebi algumas propostas, como a renda per capita da cidade é muito baixa, eu levantei isso no sábado e até me assustei, é cerca de R$ 2.000.
essas pessoas não têm praticamente nem o valor da entrada, contam com FGTS, então não aprovou financiamento. Mas, ou seja, mesmo no mundaréu aí, de vários imóveis no condomínio à venda, eu ainda consigo ter visita e receber propostas. Então, Uhum. fatalmente, ele vai ser vendido, né? É que tem que achar a pessoa certa, mas visita tá tendo. Eu tenho certeza que se eu tivesse com o apartamento sem esse trabalho, ele não teria nem visita. E aí, assim, é um apartamento no térreo, é um apartamento que é adaptado para PCD. Eu comprei e na matrícula não dizia que era um apartamento, como estava no edital que estava ocupado. Eu não consegui entrar no condomínio, apesar dele estar desocupado. E era um imóvel para PCD, ou seja, as portas são mais largas, você tinha as barras. Então, eu ia vender do jeito que estava a minha ideia. Se com o homestage eu estou tendo esse delay, né? Que para mim é delay em função de ter um que vendeu em 5 dias, mas é dentro da estimativa que eu coloquei de um ano. Tá dentro. Imagina se eu tivesse deixado o imóvel com as barras. Então, todas essas coisas que para mim ou para uma pessoa comum seriam simples, na visão de um stager e de um conhecedor, ela muda, né? Ah, essa barra não faz sentido. Simplesmente desparafusamos, não jogamos fora, porque se realmente for uma pessoa com necessidades especiais que vá fazer a aquisição, as barras estão lá e nós recolocamos no lugar. Então, essas sacadinhas simples fazem toda a diferença. Então, o apartamento é térreo, tem passagem de pessoas na rua. Ela se preocupou em colocar uma cortina com blackout para ninguém ver lá dentro, para que a pessoa, quando entre, tenha a privacidade. Na minha qualidade de investidor, a primeira coisa que eu vi, eu falei, putz, amor, ferrou. O cara vai estar aqui dentro vendo TV, vai passar todo mundo e ver o cara aqui. Então, essas sacadinhas mínimas valorizam demais o negócio e realmente fazem com que a transação aconteça mais rápido, o negócio, a venda, aconteça numa velocidade diferente. Você falar, por exemplo, de vender um apartamento em uma semana, eu como investidor eu já fiz várias arrematações e nunca tinha acontecido isso. Por isso que quando eu faço a aquisição, a primeira coisa que eu faço é olhar a planta para ver se cabe um homestage e falar, Camila, vai ser seu. Então, a ideia realmente é otimizar, né? A minha ideia é números e dentro da minha planilha hoje já consta uma linha de homestage porque é um custo que é diluído dentro do lucro, é imperceptível diante do retorno que se traz, não tenha dúvida. E, David, o que você trabalha hoje? Como é que você entrou nesse mundo de leilão? Eu sou bancário, tá? E aí agora estou fazendo faculdade de Direito. E eu fiz a primeira aquisição em 2005. Eu fiz a primeira aquisição em 2005 para moradia, que é onde mora a minha família, numa casa próxima ali do Jabaquara, e eu vi que o negócio era rentável. E aí eu fui pro segundo, pro terceiro, pro quarto, quinto, sexto, e aí a gente chegou em algumas dezenas aí. Ainda não deu para ficar rico, né? Ah, mas mentira. não, mas é importante esse Agora que você mercado. descobriu o homestage, em menos de 2 anos já está aí com quase 8 imóveis, então Ah, acho que não. já você já está aí Meu com sonho. aposentadoria. Daqui a pouco eu vou morar lá em Riviera do São Lourenço, assim, igual a Chay, porque aí, né? E aí a agilidade desse mercado que é dinâmico, né? O mundo dos leilões é muito dinâmico. é, eu aprendi que o retorno é muito bom. Então aí eu realmente me especializei e faço as aquisições com frequência, né? E aí o Homestage realmente veio como um aliado das aquisições nesse quase 2 anos aí, praticamente nenhuma, a não ser duas casas, perdão, que eu até passei para a Camila, que uma era na Praia Grande e outra era no Tucuruvi. Mas infelizmente não deu tempo dela fazer o trabalho. Rapidamente vendeu, porque como eu compro abaixo do preço, você acaba vendendo abaixo do preço também, né? Então o mercado potencializa isso e você acaba é, vendendo abaixo do preço, saindo mais rápido, né? Agora os apartamentos, por exemplo, com homestage, além de eu colocar o preço muitas vezes do trabalho em cima, Embutido. né, embutido, você ganha visibilidade que é fenomenal. Tanto é que um desses imóveis eu até falei para Camila, esse que está um pouquinho mais lento. Falei, Camila, eu acho que eles estão utilizando como vitrine, chamariz.
Por quê? Sim, Porque as imobiliárias fazem isso. Elas eu tenho, fazem. eu Eu tenho tenho certeza. uma amiga que é a Fernanda, ela trabalha no mercado de luxo, e aí ela me falou de um trabalho já tem uns anos. Aí eu entrei e eu falei, mas Camila, o Fernando disse que tinha vendido, a imobiliária tá até hoje com as fotos lá. Ela falou, ela usa de isca, porque a pessoa gosta daquela e leva em outra. E eles mantêm, já tinha mais de um ano que o imóvel tinha sido vendido. Mas esse caso específico, como a própria imobiliária fez diversas compras no condomínio, Tá? então ela está usando, certeza, o nosso apartamento como modelo decorado para Olha vender só. os imóveis dele. Então, eu estou analisando para justamente tirar, porque a gente já ganhou, que é isso que eles estão fazendo. En- Então, ela manda a proposta, e aí a gente fala, tá bom, né? Aí, dali a pouco, ela some. Então, ela quer me prender para deixar esse imóvel como sendo chamariz. Na página dela, ele estava sem preço, então era o primeiro Nossa. imóvel da página principal, eu vi isso ontem, e aí eu falei com ela, ela corrigiu, mas ele estava sem preço, e os demais, todos com preço muito acima. Então ela apresentava o meu certamente como sendo decorado, né, e vendia os do patrão, porque é o chefe dela que fez diversas aquisições nesse condomínio. Isso mostra a qualidade do trabalho, porque para a pessoa de uma imobiliária grande fazer isso é porque realmente o trabalho perfeito, né? Então é um diferencial muito bacana. Eu, quando ficar pronto, eu estou fazendo alguns lofts no Tucuruvi, que inclusive foi baseado no curso que eu fiz do Verde Kitnet. Aí vocês já se preparem para fazer um trabalho juntas, as duas lá, para deixar os lofts bem alinhadinhos e com um homestage bacana. Esse é para locação, né? Esse é para locação, é do lado do metrô, é uma vilinha com apenas 4 casas, e aí essa casa que eu comprei, eu estou fazendo 4 lofts com pé direito duplo, com mezanino. Tá um pouquinho lento, porque a dificuldade de achar mão de obra é muito grande, ainda mais pela quantidade, muitas vezes, de aquisições que se tem. Eu falei, Camila, eu tenho um apartamento na praia, por exemplo, que está 2 anos parado, e eu não consigo ir lá, ele está fechado, eu fiz a arrematação, vai fazer 2 anos. Mas aí eu tenho hoje uma pessoa que faz uma mão de obra para mim, se eu tiro ele de uma para outra, então ele estava reformando esse de Santo André, que a Camila vai fazer o home, que é o próximo, e aí vagou uma casa num outro bairro, aí precisa fazer um reparo para alugar, porque já tem pessoas interessadas, ele correu para lá, e aí vamos girando, porque o mercado é muito dinâmico, né? Então, essa agilidade do mercado, com o auxílio do home staging, ganhei muito mais velocidade, não tenha dúvida. Não tenho dúvida, porque esses apartamentos que eu vendo, logo eu já direciono o dinheiro para uma nova aquisição. E assim vira essa roda gigante aí, e com um retorno muito mais rápido e muito melhor. E investir em imóveis a gente nunca perde, e eu acredito muito na diversificação também. Você alguns aluga, outros você vende. E quando eu conheci o César, a gente se deu muito bem por essa questão de tornar acesso a qualquer pessoa a um bem-estar dentro do imóvel. Para quem não conhece, seguem depois chama César Barroso. Ele fala sobre kitnets e aí, quando eu conheci ele e expliquei o que eu fazia, eu falei, mas eu já faço isso há 20 anos. Aí ele me contou que ele tinha, né, o que ele fazia. Ele fazia kitnets e alugava. E aí ele via que as pessoas falavam, eu só quero, né, ter um colchão para dormir, eu só quero cair para dormir, entrar para dormir. E ele via as pessoas com um colchãozinho no chão ali, dormindo. E ele falou, eu vou melhorar. Aí comprou a cama, comprou o colchão, comprou um mesinho lateral e foi mobiliando. E aí ele foi decorando também. Aí ele falou, o trabalho dele é para imóveis muito populares, imóveis mais simples. Então ele falava que ele tinha um edredom do sucesso. Quando a pessoa ia visitar o imóvel, ele levava o edredom, colocava em cima da cama, levava essas coisinhas de limpeza mesmo, pra ficar com cheirinho de limpeza, assim, tudo muito simples. E a pessoa entrava e ficava encantada, porque você vê nos grandes portais, não, se você tem uma cama, é aquele colchão amarelado, nem lençol tem, né? É um negócio sujo que tá lá parado. Você tem que pensar na experiência do consumidor. E eu fico assim, encabulada até hoje, e é por isso que quando eu estava procurando um nicho para me especializar dentro da área que eu já atuava, design de interiores, e eu olhando os portais imobiliários, eu falei, gente, como ninguém prepara o imóvel para vender ou para alugar?
É assim, é muito frustrante. E eu mudei muitas vezes, eu passei por todas as fases. Quando eu morava em Goiânia com os meus pais, a gente mudava bastante. Mudei para São Paulo sozinha, sem conhecer ninguém. Morei muitos anos em pensão, então eu conheço bem essa história do César de ficar alugando as kitnetzinhas. Então, morei em pensão, dividindo um quarto com outras pessoas que hoje são grandes amigas minhas. Até hoje foi uma época, né, apesar dos perrengues, bem gostosos, assim. Aluguei o meu primeiro imóvel, depois eu comprei, depois eu vendi, depois comprei de novo. E é muito frustrante. Falar, ai meu Deus, preciso me mudar. Você fala, vou lá todo santo dia olhar imóvel, né? E aí tem um dado que eu sempre falo que quando a OLX comprou o grupo Zap, não sei se você sabe desse dado, mas juntos eles tinham 14 milhões de anúncios de imóveis. A gente sabe que alguns são repetidos e que tem muito imóvel que não vai para a plataforma. Eu fui para Campo Grande dar palestra e lá, esses portais não entram, eles têm um portal regional. Então, a gente tem um dado ali de 14 milhões de anúncios nesses portais e eles recebem todo mês 80 milhões de visitas. 80 milhões. São pessoas que entram procurando alguma coisa. A gente sabe que imóvel bom vende rápido. Então, assim, eu tenho que ficar entrando todo dia para ver se entra alguma coisa nova que seja legal. Por isso que eu acho que você vendeu rápido aqueles imóveis. São pessoas que estavam procurando, que já tinham visto ali na região, que já estavam interessadas, mas que não conseguia se imaginar ali dentro. E eu acho que na hora que você faz esse trabalho, a pessoa para na foto, porque hoje as pessoas primeiro procuram na internet para depois realmente fazer a visita, né? Até para não perder tempo, como é que está o mundo hoje de agilidade de negócios, as pessoas não têm tempo. Então, se a pessoa clicou na minha foto e já não gostou do meu imóvel do jeito que ele estava cru, ela não vai voltar nele. E aí, se eu já tenho um imóvel apresentável, ela vai parar, ela vai salvar ele ali, dar um clique como um dos favoritos para que depois ela retorne. Então, isso sem dúvida faz toda a diferença, porque se ele passar, quando ele ver de novo, é um imóvel que já não, para ele não faz sentido. Então, se eu já conseguir iscar, jogar isca e pescar de cara, é um cara que vai favoritar o meu imóvel, né? Até dos portais que eu coloquei, ele foi favoritado cerca de 30 vezes em uma semana. O apartamento de Osasco mesmo, eu cheguei a ter em um único dia 4 visitas. E eu falei, pô, mas já está marcado. Aí o corretor, não, mas é outra visita. É outra visita. Então eu falei, pô, e por que não vai o mesmo corretor? São intervalos muito próximos, né? Mas indifere para mim, né? Eu só ficava incomodado com as ligações o tempo todo. Por quê? Porque era um Ai, que imóvel. chato, ligações o tempo todo para vender meu imóvel. Na verdade, não é nem Um isso. monte de proposta, né? Que Na chato. verdade, é o tempo mesmo. E você, muitas vezes, quando começa a Entendo. vir muita ligação, você fala, pô, os caras estão só indo ver. Na verdade, não, é um potencial comprador, né? Mas aí, é em função do trabalho, de não conseguir atender telefone, de não poder manusear telefone durante o trabalho, então acabavam me ligando no horário do almoço ou quando eu estava no trânsito. Mas isso mostra o diferencial mesmo. Porque, novamente, enfatizar, 27 torres. Na minha torre mesmo tinha vários à venda, que a Camila até fotografou lá no hall, as placas. Tinha apartamento 50 mil abaixo do meu. Ela me mandou e falou: Olha esse aqui quanto tá. Eu falei: Camila, agora você me assustou, não quero nem investir aí, né? E aí ela falou: Não, vai dar certo. E aí, assim, mesmo ele estando, não lembro se era 45 ou 55 mil abaixo, eu consegui vender o meu sem tirar nenhum real, entendeu? Então, isso é um diferencial para mim. Isso vai me trazer. Me trouxe, na verdade, já a credibilidade de acreditar no negócio. O negócio funciona e ele é um aliado, então não posso vê-lo como um custo a mais, é um investimento. E na live que vocês fizeram no dia 2 eu estava vindo para cá, assistindo para casa, e eu vi você fez uma pergunta para Camila. O investidor não pensou em comprar os móveis, né? Porque ele pôr de um em outro. Eu até cheguei a falar para Camila, Camila, eu tenho um lugar para guardar, eu comprei uma chácara no leilão, a gente vai amontoar tudo lá para não precisar gastar. E aí ela me convenceu que cada imóvel é um imóvel diferente, é uma realidade diferente, é um público diferente. Não faz sentido eu repetir no mesmo imóvel algo que não vai ornar. Por exemplo, o imóvel de Itaquá tem 34 metros com 2 dormitórios. Então, o que a Camila conseguiu fazer, colocar uma cama de casal com 2 criados mudos, colocar
uma arara num apartamento onde nós estamos falando de 34 metros com 2 dormitórios, é espetacular, porque você entra e você não imagina que o imóvel tenha 34 metros. Eu não consigo imaginar que ele tinha 34. Ele tem 34 metros. Eu sugiro até, enquanto não vendeu, mas eu acredito que vai vender logo, que você vá lá depois, porque realmente 34 metros e ninguém fala que tem 34. Eu mostro as fotos. É aquele do piso que você falou, parece piso externo, né? Porque era um piso quadriculado. Quadriculado. Ele tem 34 metros. Então, como é que você faz um trabalho espetacular no imóvel de baixo padrão? É um imóvel que eu comprei, inclusive, financiado, para fazer alavancagem, né? Então, é um imóvel que eu paguei, acho que R$ 60.000. A parcela é R$ 390 do imóvel. Então, assim, você agregar um valor no imóvel desse tipo e oferecer dignidade. Quando você fala do César, por exemplo, das kitnets, que ele oferece para as pessoas hoje um lugar digno para morar, para ela se hospedar, para ter o dia a dia dela, é você realmente ajudar a sociedade. Porque você está oferecendo um encantamento de realizações. Porque se eu levo uma pessoa para lá, para esse apartamento, e ela não consegue ver que ela vai ser feliz porque a energia do imóvel tá pesada, não agrada, não faz sentido ela fazer uma aquisição dessa. Então, quando ela entra, até as fotos foram muito bem caprichadas, desligou a luz, acendeu os abajures para que ficasse um ambiente mais agradável, tudo isso é algo que eu não pensaria. Então, o fato de eu ter que contar com uma pessoa especializada no homestage, contar com um profissional para tirar as fotos, é a mesma coisa. Eu pago a corretagem e não reclamo. Então, não faz sentido eu querer economizar em algo que está me ajudando. O corretor ele chega com o imóvel pronto, é claro, ele traz o cliente e vai ganhar a comissão que também é devido. Aqui eu não estou desmerecendo o trabalho, né, porque todo mundo trabalha para ter o seu retorno. Mas eu digo mais para o investidor ou até para quem quer, pretende vender seu imóvel, pensar no investimento deste vale muito a pena, porque acelera muito. É um diferencial realmente que vale muito a pena. Faz todo sentido para agilidade. Na hora que eu vendi em 30 dias o negócio que estava 1 ano, você imagina a minha felicidade, porque o pensamento Não, que e se aí tem 20 mil a mais ainda, né? é isso, e assim, e qual que era a visão que se tinha? Eu errei, né? Eu errei, eu comprei no lugar errado, eu fiz uma má Ah, escolha. eu concordo com isso, David, né? Esse pensamento, a gente fez alguns trabalhos, né, de homestaging e tem muito esse questionamento, né? Recentemente a gente fez um que já estava um certo tempo para vender, a gente fez homestaging, agora vendeu em 4 meses. E aí o cliente, não, o investidor fala, eu errei, né? Comprei no lugar errado. Nesse caso, o condomínio era muito caro, mas era um apartamento enorme, era mais de 200 metros quadrados. É um condomínio muito caro para a região. Mas olha o tamanho da metragem. A planta era excelente do apartamento. Então, a gente vai trazendo essas características positivas para o imóvel, entendendo quem que vai morar. A gente entra com esse olhar de quem vai viver ali dentro, diferente do olhar do investidor que só olha, tipo, quanto custam os imóveis daqui da região, e muito isso, quando não vende, você pensa, nossa, errei, comprei errado. E muitas vezes falta o homestaging. E aí você fica lá 1 ano com o imóvel parado, tendo prejuízo, e você fala, agora eu vou investir mais nesse imóvel que, sabe, que eu já perdi dinheiro, E a e aí... minha, até te cortando, a minha sorte é que quando eu liguei para Camila, foi quando eu assisti uma aula sua. E eu já tinha pego o telefone das imobiliárias para reduzir o preço. Porque o meu pensamento era, eu errei na minha viabilidade, no estudo, não faz o menor sentido, não tem visita. Para você ter ideia, nesse 1 ano, eu tive 3 visitas. Em 1 ano, 3 visitas. No outro que você fez em Osasco, era 4 em um dia. Então, isso aí fica evidente, a disparidade quando você tem a técnica aplicada. E é uma técnica que tem que ser utilizada. Então, para mim, faz o sentido realmente essa aposta, né? E é uma aposta de retorno, é um investimento. Nós não podemos ver isso como um custo, né? O X da questão aí se eu ver só o ganho, você acaba
perdão, se eu ver só o custo que eu estou tendo, você acaba não enxergando lá na frente. Se eu tivesse reduzido o preço desse imóvel de 160 para 130 para 120, olha quanto eu deixaria de dinheiro na mesa, e além de deixar o dinheiro na mesa, a sensação de fracasso. Né? Porque o investidor, quando ele faz uma transação dessa, que ele se sente culpado que errou, isso pode prejudicar, inclusive, as próximas compras. Porque aí, de repente, ele perde uma oportunidade de fazer uma nova aquisição, porque ele está com a experiência negativa do imóvel anterior. Então, Até desiste, né? Até desiste. desiste. Você tem muitos investidores que acabam saindo desse mercado em função disso, porque não faz uma viabilidade correta, não faz uma análise mais assertiva, e um ano eu entendo que é aceitável, tanto é que na minha viabilidade eu coloco um ano de condomínio, um ano de IPTU, coloco o custo do dinheiro nesse um ano se eu tivesse com ele aplicado em qualquer instituição financeira. Então, efetivamente, quando você traz uma realidade de uma venda em 40 dias, ou vamos pensar num cenário de 6 meses, ou vamos pensar num cenário de um ano com homestage. Se esse imóvel vendeu com um ano, em um ano com homestage, demorou um ano, se ele tivesse em homestage, provavelmente demoraria 3, 4. Porque, assim, o encantamento do homestage ajuda muito. Então, você vê, eu tô com 2 parados e isso não é um empecilho para que eu vá fazer os próximos. Porque o parado aí 2 meses não é parado. É dentro da expectativa que já está na viabilidade que eu tracei. Então, não é parado. É que eu estou mal acostumado com 5 dias, com 40 dias e com 30 dias. Ô, David, você vai virar nosso garoto propaganda. A Daniela tá falando aqui, ó. Nosso garoto propaganda. Na verdade, assim, novamente eu enfatizo, tá? A minha ideia aqui é trazer para as pessoas, e de livre e espontânea vontade, eu tirei hoje essa uma horinha do meu dia, porque faz todo sentido e eu quero que mais pessoas tenham acesso a isso. E tanto as pessoas para fazerem esse curso, porque eu até conversando com algumas pessoas, falando, você está muitas vezes sem motivação, é um trabalho gostoso para fazer, vai aprender, fazer alguma coisa voltado para isso, e para o investidor também, porque apesar de eu brincar, eu quero que menos pessoas façam isso, é brincadeira, porque eu quero que todo mundo ganhe mais e compre mais, porque o negócio funciona, né? Então, para mim, a melhor descoberta nos últimos 2 anos foi essa. Eu fico namorando as fotos quando eu recebo, eu mando para as pessoas, ninguém acredita, de repente, esse apartamento fica no extremo da Zona Leste, esse apartamento fica no extremo da Zona Sul. O meu nicho são imóveis populares, eu não tenho hábito de investir em imóveis de médio e nem alto padrão, porque eu entendo que a liquidez do imóvel popular, para mim, ela é muito mais rápida. E aí é algo meu, tá? De repente, eu já fiz aquisições em Alphaville que demorou, por exemplo, 2 anos. Para mim, terrível, 2 anos. Por quê? Porque Ela tem homestage. pode ser também, não tinha homestage. Não tinha homestage. Mas eu acredito que o popular, a classe baixa, é uma classe que está em busca do sonho. Se você oferece um diferencial, então, quando eu não conhecia o homestage, o que eu fazia? Uma textura, uma sanca, que inclusive a Camila falou, isso é demodê, ela falou, aprendi a falar, está fora de roda. Mas era o que eu fazia na ideia de proporcionar ao consumidor final algo que para mim era valioso. Vai fazer uma sanca, o cara vai gostar com umas luzes bonitas, e não é isso, né? Realmente a pessoa ver como que cabe um imóvel, um móvel naquele quarto, porque às vezes você vê cena e fala, não cabe nada aqui. Né? Igual esse apartamento de 34 metros, quando eu entrei, eu falei, eu vou derrubar a parede e fazer um dormitório só, porque é muito pequeno. E aí a Camila me chega lá, me coloca um sofá, me coloca uma mesa de 3 lugares, me coloca uma geladeira, me coloca um fogão. Eu falei, pô, isso aqui é um apartamento. Então, essa visibilidade, esse encantamento do consumidor final não tem preço. É o que realmente faz a venda ser muito mais rápida. David, eu quero te perguntar mais uma coisa, a gente já termina aqui. Você falou que foi numa imobiliária e elas falaram que faziam homestaging, você olhou o que era o homestaging e falou, não, isso não é homestaging.
Eu tô te perguntando porque, conforme a gente vai divulgando, e hoje eu sou, né, a pessoa que mais tem conteúdos relacionados a isso, eu percebi que de um ano e pouco para cá mudou um pouco o cenário de ninguém conhece o que é homestaging, para algumas pessoas acham que sabem o que é homestaging e começa a vender um produto falando que é homestaging, mas que não é. Eu quero saber como é que foi essa sua percepção, né? Porque você tem um trabalho da Camila, você pagou um trabalho para ela, que é um trabalho relativamente um valor mais elevado do que essa pessoa que disse que fazia. Ela, primeiro que marcou uma reunião, colocou um telão na frente da sala, eu falei, ferrou, né? A Camila perdeu, perdeu o trabalho dela. E aí, na hora que ele começou a apresentação, aí ele falou, ó, esse é o nosso home stage. Eu falei, eu não, desculpa, né? Eu pausei e falei, eu não consigo enxergar. Aí, ao antes e depois, tá vendo? No box tinha uma peça íntima pendurado no registro dentro do box, e agora não tem mais. Aí eu falei, mas isso é o homestage? É, porque olha só, o homestage é deixar o ambiente limpo, agradável. Isso você Aí- está falando de imóvel popular ainda, Comunidade. né? é isso. E aí, aí a cozinha, por exemplo, ele mostrou uma foto do antes e depois, e a foto do antes tinha louça suja em cima da pia. E a foto do depois estava no escorredor. Eu falei, pô, mas isso é homestage? E aí, assim, a minha esposa até achou que eu fui um pouco rude e direto demais, porque eu falei, não, não é o homestage que eu conheço, porque ele queria, eu mostrei as fotos, ele falou, não, mas é, isso aqui é o homestage que você faz? Eu falei assim, ele falou, mas está muito mais avançado do que o nosso. Eu falei, esse é um dos motivos de eu não deixar com exclusividade para você por 6 meses, porque se está muito avançado, eu acredito no trabalho, no potencial. Tanto é que o imóvel vendeu em 40 dias, ele não se negou em trabalhar o meu imóvel sem contrato e sem exclusividade, o que não a imobiliária não permite. A imobiliária dele só é com exclusividade. E ele aceitou porque ele se encantou pelo apartamento. Tanto é que ele mandou alguns clientes e mandou proposta, mas eu já tinha vendido. Então, assim, até para ele foi algo diferente. Ele falou: você está muito à frente do que nós fazemos. E aí, quando você vê uma imobiliária grande é, elogiar um trabalho de uma profissional, imagina quantos imóveis que eles têm lá dentro para vender e eles estão fazendo isso achando que é homestage. Porque realmente é um nome diferente, né? Assim, que as pessoas não conhecem. É uma técnica, não falando no nome, é uma técnica, eu falo com as pessoas, eu faço homestage. Muita gente não sabe nem o que é. Quando você mostra o vídeo, a Camila procura fazer os vídeos e a foto, ela, né, trabalha com isso também, com essa agilidade de mandar tudo pronto, é mastigadinho que a gente recebe. Eu não faço nada, eu só faço a transferência para ela e falo, ó, resolve O para mim que eu quero objetivo vender. é esse, né? Mas Agilizar a venda. É o que a mas eu gente tenho fala, né? Eu não estou indo lá decorar teu imóvel, eu estou indo lá para vender, né? Então a gente. na verdade, eu vejo a Camila como uma aliada para agilizar a minha venda. Porque se ela fosse uma pessoa que só fizesse o trabalho e depois nem me procurasse mais, não, ela manda mensagem. E aí, teve alguma visita? A preocupação que ela tem como se dona fosse do imóvel, do negócio, isso é o diferencial. E eu tenho certeza que certamente os alunos formados aí pela Chay têm essa visão, né? Porque se são pessoas que têm um treinamento adequado, elas vão ter essa preocupação. Porque a Camila poderia receber a parte dela e falar, David, se vira, agora corre atrás. Não. Eu até às vezes falo para minha Não, esposa, e pô, a Camila gente mandou. fica assim, a gente fica bisbilhotando, a gente coloca o endereço, fica vendo se as imobiliárias trocaram as fotos, se estão com as A fotos certas, maioria se não o mudou, preço né? está certo, se está tudo, porque você manda, o valor é X. Eu não sei por quê. Eles aumentam, eles diminuem, nunca você vê assim anúncios muito iguais e a gente fica lá, ó. Aí a Camila, quando a Camila vê isso, o que que ela faz? Quando apita lá o WhatsApp da Camila, eu já sei. Ela achou em alguma imobiliária lá alguém que tá com o piso errado. Aí ela já manda, David, esse aqui você precisa ligar lá. Eu falei, Camila, não tem tempo. Aí, esse, por exemplo, que nós fomos ver Esse essa de visita, Itaquá, né? Que o de estava com as Itaquá, fotos antigas, vazio e com infiltração. Eu falei, não, pelo amor de Deus, a gente nós já tínhamos arrumou. corrigido, nós tínhamos corrigido a infiltração, que é um apartamento no térreo, que tem um jardim na frente, então esse jardim estava causando infiltração. Então, na hora que eu apresento esse imóvel, a chance de eu de ter sucesso na venda é muito baixa, é remota. E aí é um imóvel, uma foto dessa,
junto com outras fotos do imóvel já com o trabalho montado, vai dificultar minha venda, vai queimar um trabalho bem feito, né? Então, eu acho que desde a visita técnica, para quem ainda tem dúvida, imagina o seguinte: essas duas arrematações que eu fiz recente, a Camila foi lá, se dispôs a ir lá comigo, sem eu não ter fechado nada com ela ainda. A princípio nós não tínhamos fechado. Ela foi até lá para fazer vistoria técnica, de falar, David, essa grade na janela não faz sentido, a pessoa não está numa prisão, está num apartamento. Falei, Camila, mas é pro gato não pular, pro cachorro não pular, David, não se usa mais. Ah, esse maleiro aqui, eu tiro ou não tiro? David, esse armário da cozinha tá cheio de cupim, é melhor você tirar e nós vendermos o imóvel sem os planejados do que Cupim, você... o inquilino ali dentro, ó. Então você imagina, né? O inquilino já tá lá hospedado e o cupim. Então, essas coisas simples de você receber um relatório com coisas básicas que o meu olhar só vê cifrão, só vê número. Eu não sou treinado para ver isso. Eu sou treinado para saber se o negócio é rentável ou não. Eu sou treinado, o meu cérebro está treinado para saber se eu vou conseguir ter lucro dentro daquela operação ou não. Então, quando vem alguém que fala, David, você vai ter lucro, mas você faz isso, troca essa luminária por isso. Para que essa sala tem 200 spots de luz? Vamos fechar todos e deixar só um ponto central. Aí você traz um pendente para cá. Eu vou te mandar o link do Mercado Livre, que é barato. Então, essa consultoria não tem preço. O que eu pago é pouco baseado na ajuda que eu tenho, no respaldo que eu tenho. Não, eu queria fazer um comentário. Tem muito investidor hoje, né, fazendo house flipping, né? Mas até isso é complicado, porque eles fazem a reforma de acordo com o que imaginam, né? E aí, quando você tem a visão do homestaging, a gente vai avaliar as especificações, o que colocar de material, se faz sentido com o padrão do imóvel, né? Então, você vê muitas reformas, né, de house flipping que acaba investindo muito mais do que deveria, e aí a gente chega no meio termo para fazer uma reforma e ainda colocar o homestaging, né? Então, essa que é a visão, né? Essa questão da consultoria, né? Que você estava falando. E até Tem falando coisas que não precisa, né, fazer, né? E Não até é falando compatível. no baixo padrão, por exemplo, não cabe um house flip. O custo para mim seria muito maior. Então, no baixo padrão, o homestaging se encaixa muito bem. É claro que o house flip em demais imóveis aí excelente, mas se eu fizer um house flip, ferrou, porque minha margem vai toda embora. Eu estou falando de imóveis populares, de imóveis na extrema periferia da Zona Leste, da Zona Sul. Então, esse cuidado eu preciso ter. Saber também a técnica onde eu vou usar no imóvel certo. Né? A Camila... Alguns você até faz, né? Assim, parcial, né? Assim, até o de Osasco você trocou o piso, né? Sim, Então, sim. né? Assim, quebrou, colocou azulejos, mas até isso faz sentido, né? O custo total da obra tem que ser, né? Visto com Calculado, né? detalhes, né? Porque Calculado. senão você acaba fazendo mais do que, né? E perde essa liquidez, né? Aí a preocupação que nós temos em ganho, ela vai embora numa obra dessa mal planejada. E aí você Sim. chega lá e me apresenta uma planilha, um relatório com uma folha que vai pedir para que eu faça 3 modificações que mudou a cara do imóvel, eu não gastei praticamente nada e às vezes eu fico preocupado em gastar com uma profissional de homestaging que vai trazer esse ganho imenso na frente. Porque e inclusive assim, mesmo depois de tudo isso, eu falei, Camila, eu comprei as luminárias aqui errada. David, a luminária não é cara, vamos pôr a neutra. Tá. Então essas coisas facilitam muito no dia a dia. É ter alguém para pensar com você, pensar no seu negócio, pensar no seu lucro e na agilidade do seu retorno. Então é um braço a mais. David, É o que nesse eu tempo falo, que você né, viu... Chay? Não, tô falando, basta fazer um imóvel, né? Assim, as pessoas ainda não enxergam ainda tanto valor no homestaging, né? Mas depois que faz o primeiro, não consegue ficar mais sem, né? É isso. Nesse tempo que você começou a comprar os imóveis e conhecer um pouco do homestaging, você chegou a ver algum arquiteto, algum designer para fazer alguma coisa nesses imóveis antes de conhecer a gente ou antes de fazer com a Camila? Na verdade, depois que eu conheci a Camila, eu contratei um para levar nos lofts. Deu desespero, porque a proposta apresentada
Eu estou falando de imóveis compactos para locação, imóveis de 23 metros. As propostas apresentadas superavam o valor que eu paguei no imóvel. Então, não faz sentido, né? Eu acredito que, baseado na minha qualidade de investidor, eu preciso ter o menor custo com uma qualidade que vai satisfazer o meu negócio. Então, esses 4 lofts, eles ficaram com um planejamento, um deles, que era o maior, que há 70 e tantos mil, porque vai... Mas pera, não faz sentido. Porque você vai pôr luminária disso. A visão, muitas vezes, e aqui novamente eu não estou, né, desmerecendo o trabalho de ninguém, mas é que as pessoas têm, às vezes, uma visão de pôr umas coisas muito caras e luxuosas, baseada, porque é um loft, porque é moda, o estúdio. Não, mas a minha ideia é ter uma locação ali de 1.200, 1.300, vai chutando aí 1.800, em cada loft. Como é que eu vou ter um investimento desse se eu paguei 111 mil nesse imóvel? E aí você me apresenta em um único imóvel 70 mil. E aí eu mostrei o trabalho, até as fotos, e ele também, mas isso aqui, a pessoa que fez. Eu falei, então, é tudo cenográfico, com algumas coisas reais, e baseado para o encantamento, né? Então, para o cara chegar e ver como fica, para o cliente, o interessado se encantar mesmo e ver que cabe isso, cabe aquilo, e ele vai ter o mesmo efeito, né, que talvez eu gastar 70 mil com você. Então, para mim, não faz sentido. E isso mostra realmente a força do homestage. Eu acredito muito, assim, eu sou o vendedor do homestage, hein? Porque, Nosso garoto propaganda. literalmente é isso. Aonde eu vejo alguém vendendo. Você já pensou no homestage? Eu até passei alguns contatos para a Camila já, e aí as pessoas acabam declinando. Um dos contatos que eu passei, eu lembro que a Camila passou um preço, que era um imóvel de alto padrão, acho que 12 mil reais. Que era uma pessoa que estava com imóvel na Zona Norte. Foi o ano passado, já vai fazer 12 meses, e eu falei com ela essa semana, ela está com o imóvel à venda ainda. Então, mas eu te avisei, dá vontade de falar, eu te avisei. a gente começa a perceber que realmente as pessoas não entenderam a ideia da agilidade do negócio, de você agregar valor. Isso é agregar valor, não é custo. É realmente um trabalho fenomenal que vai agilizar muito na venda, muito. Na hora que eu mostro para as pessoas os vídeos e as fotos, ninguém acredita. Por exemplo, você fala, esse era um apartamento, por exemplo, no Capão Redondo. Não pode ser, porque é tudo muito real, é tudo muito bem pensado, é tudo muito harmônico, né? Então, uma energia muito legal. Então, é aquilo, né, de acreditar mesmo. Depois que eu fiz o primeiro, eu tive resistência no começo. Tanto é que eu troquei mensagens com a Camila, depois eu dei uma esfriada, né? Falei, meu, tá me cobrando isso? Tá achando que eu sou rico, né? E aí eu falei, minha esposa falou, eu acho que é dinheiro jogado fora, né? Eu vou lá e ponho umas almofadinhas baratas lá, mudo as capas, jogo um verde, um amarelo, um azul, e vai funcionar. Então, assim, resolveu a minha situação de um ano com o imóvel parado. E se o negócio não fosse bom, se eu não acreditasse, eu não estaria no quinto com 2 já próximos aí. Então, para mim faz todo sentido. Foi, como eu disse, nos 2 anos aí, a maior descoberta para mim, porque me ajudou muito, muito. E aqui não estou falando da boca para fora, não. Estou falando porque é dinheiro. Eu poderia estar com o meu imóvel parado até agora para vender. Então, essa agilidade na comercialização faz toda a diferença para mim. Então, se eu tiver que investir 2, 3, 4%, eu coloco já na margem, na minha viabilidade, antes de comprar, já coloco isso, para mim não é um custo, é um investimento que vai acelerar os meus negócios. Perfeito. E hoje as pessoas, elas estão cada vez com mais informações. Então, ela sabe que ela está visitando aquele imóvel, qual que é a procedência? Aí você fala, nossa, é um imóvel de leilão. A pessoa já fica com preconceito, aí chega, tá vazio, tá sujo, tá, sabe, com infiltração, tá com não sei o que quebrado. A pessoa fala, nossa, eu vou pegar essa energia, vou... Tipo, ela já, sabe, ela já não se sente bem. E quando você faz o homestaging, você quebra você quebra isso, primeiro por conta da ambientação em si que a gente coloca, e segundo porque você quebra realmente, para quem acredita, né, em energia, em vibração, você quebra isso, né? Esse sentimento de negatividade. Eu gosto muito dessa área também, mas também sou muito pé no chão. Então a gente estuda pela neurociência
inteligência. Se você tem uma sensação positiva, você racionaliza positivamente. Se tem uma sensação negativa, você racionaliza negativamente. Você Sim, chega, sim. tá vazio, é de leilão, você fala, não quero. Aí você chega, tá lindo, tá com um cheirinho gostoso. Você fala, nossa, que lugar gostoso, que lugar legal. É de leilão? Ah, tá, é de leilão, mas assim, eu vou me sentir bem aqui. É aquele ditado, a primeira impressão realmente é que fica. Né? Ele entrou, ele se visualizou morando lá dentro, é um propenso comprador. É uma pessoa que vai pedir para retornar, é uma pessoa que vai fechar negócio. O meu imóvel que eu resido hoje foi uma aquisição dessa e não tem escolha, porque eu já comprei para morar. Então, na hora que nós chegamos, a minha esposa falou: mas a energia não tá boa, então vamos mudar isso, vamos pintar desse jeito. Meu, isso aqui não faz sentido, essa luz aqui, essa parede tá horrível. Então nós vamos dando vida do jeito que nós queremos e colocando a energia nossa, né? A nossa luz dentro do nosso espaço de moradia. Então isso acontece com o outro, só que o outro ele não tem tempo para fazer isso porque o imóvel ainda não é dele. Então o trabalho de vocês é esse, né? De pôr essa energia, de colocar um ambiente agradável já antes dele ter o imóvel, para que aquele imóvel realmente seja dele. Então, é realmente uma ligação perfeita pro negócio, né? Para que a transação dê certo. Eu falo muito que eu vejo o corretor como ilusionista, porque o corretor vai apresentar imóvel vazio ou que ele não está preparado, fala, olha, imagina isso, não repara naquilo. Não tem como a pessoa não reparar, não tem como a pessoa não ver. Ela está comprando, ela vai reparar em todos os detalhes. E aí, coisas que não eram tão relevantes passam a ser relevantes porque ela tá com uma sensação negativa, porque não tem nada que atrai ali dentro. Você já acompanhou alguma visita com os corretores? Você já viu as pessoas, né, visitando a cara delas assim? Já, inclusive, eu prefiro não acompanhar mais, porque muitos não sabem nem fazer uma apresentação correta, né? Assim, aqui novamente não estamos falando mal de nenhum profissional, mas assim, é necessário, a gente está falando de uma venda, de um negócio que vai muitas vezes ficar a vida inteira. O brasileiro muda de residência quando casa própria, no máximo 2, 3 vezes na vida. Ninguém compra uma casa todo ano para mudar. E essa, uma das casas que eu até tinha falado para Camila que eu ia fazer o homestage, ela tinha uma escada terrível, né? Então o corretor já chegava e falava, ó, não liga só para essa escada que vai precisar quebrar. E aí aqui não passa a geladeira, você vai ter que içar a geladeira. E aí assim, o que não era um problema, porque a pessoa muitas vezes, quando ela entrava na casa no fundo, tinha piscina, tinha uma churrasqueira fenomenal, tudo de vidro. O corretor, quando apresentava essa escada, ele já matava a minha venda. Então, é uma falta até de expertise do negócio, porque se ele valoriza, por exemplo, um espaço lá atrás de lazer que eu tenho uma piscina, uma churrasqueira, a escada é um empecilho? Mas é um empecilho mínimo, porque é só você quebrar e fazer uma adaptação. Mas eu não quero ter gasto, mas pelo preço que você está pagando, eu vendi a casa uns 15, 20% abaixo do preço de mercado, porque eu tinha comprado ela muito mais barato. Então, essa situação eu já prefiro nem acompanhar, porque você já vê de cara que o outro que deveria estar vendendo seu imóvel está desvalorizando. Então, isso é desagradável. Então, quando você está no homestage, é engraçado que até o corretor te liga. Esse de Osasco, ela me mandou mensagem, depois eu até print e mando aí para Camila. Ela falou: nossa, que bom gosto, você contratou alguém de renome, o sofá é assinado por quem? E aí eu falei: Meu não, Deus, é, cenográfico. eu vou te mandar. Ela perguntou por quem que era assinado o Ah, sofá, mas o as trabalho da coisas. Camila é diferenciado, É, sim, é, com Gente, certeza. não, sofá de papelão. Legal. é, mas isso mais uma vez mostra a qualidade do trabalho. Eu te printo as mensagens depois para mandar, falou, nossa, está muito bem decorado, que maravilhoso. Então você ouvir isso, com certeza na segunda visita, ela já abre a porta com outro incentivo para mostrar para o cliente. Porque ela Sim. conhece o espaço, ela conhece o ambiente. Então isso faz toda a diferença. Uma das visitas eu acompanhei porque foi final de semana, tinha feira no condomínio, e aí eu abri, porque a caixinha box do quinto andar tinha dado problema, eu abri e fiquei lá embaixo. E aí você vê ela na sacada mostrando, encantada. Então é prazeroso até para o corretor apresentar o imóvel. Né? Para ele, ele vai com o maior prazer, porque se ele vai num ambiente que tá a umidade aqui, o piso ali, o azulejo caindo aqui, até ele tem que começar a se desculpar, né? Ó,
que é o que você falou, não repara nisso, não repara aquilo, né? Quando são vários fatores, vários pontos, diferente, por exemplo, da casa que eu citei, que era um ponto, né? A casa estava toda impecável, tinha reformado. Agora, quando você vai, tem vários pontos, igual esse apartamento. Tava caindo todos os azulejos, tinha o shaft no banheiro, que a Camila falou, isso é horrível, isso é de 1512, você precisa tirar. Eu falei, Camila, você vai fazer eu gastar. Não vai gastar, compra uns azulejos barato e coloca lá. O piso a gente pensou em não trocar, mas aí falou, você vai gastar 4 mil a mais, parcela em 10 vezes de 4 mil, põe um laminado bonito. No sábado eu incomodei a Camila, ó, o que você acha dessa cor, dessa amêndoa? Então, é como se ela fosse realmente uma profissional disposta a estar com você até o final. Então, até na venda, na hora que eu falo, Camila, meu, vendeu, vai lá tirar, David, segura uma semana, né? Então, essa interação com o profissional, ela é fenomenal, realmente é um braço. Então, o investidor precisa entender que o trabalho de homestage e com uma profissional é um trabalho que deve ser valorizado e utilizado, porque vale muito a pena. E eu não estou falando da boca para fora, não. Estou falando porque todos os meus casos são cases de sucesso. Não tenho o que falar. Essa cobertura, por exemplo, ela já me aguçou que se não vender em 10 dias, ela... Engraçadinho. Essa cobertura, estou brincando. Mas literalmente, nós precisamos inverter isso. Não é um gasto, é um investimento. É um negócio que vai me trazer agilidade e um retorno muito mais rápido. É isso. Camila, você tem alguma coisa para falar, para trazer? Eu tenho só a agradecer, né? Porque o David é um super parceiro, né? Assim, de trabalho, e é o que ele fala, né? A gente está aqui para ajudar e para que todos ganhem, né? Eu falo isso para todos os clientes. Eu quero vender o teu imóvel, não estou indo lá para decorar, né? Então, a gente faz esse trabalho completo para agilizar a venda. E sorte dele que, né, que reconheceu isso, né? E está se beneficiando da técnica, né? Então, né, assim, a gente já tem outros clientes investidores que já estão super felizes, a gente tem os cases de sucesso, mas ainda o mercado ainda é bem antiquado. Isso a gente não tem, né, não tem dúvida, né? Mas é um prazer, assim, a gente, né, o David sabe o quanto, né, e a Chay também, o quanto que eu sou apaixonada pelo homestaging, né? E eu faço assim com muito amor, carinho né, e assim, com o objetivo principal de viabilizar logo o negócio, né? Eu faço até um desafio para o investidor. Faça o primeiro. Faz o primeiro. Que é o que Exatamente. aconteceu comigo, porque depois que fizer o primeiro, você vai ver o quanto é eficiente e o quanto funciona. E aí, para quem está em dúvida também sobre a técnica e os cursos da Chay, a Chay é a pessoa no Brasil com maior know-how para falar sobre o tema. Ela conhece do que faz, por isso que forma os profissionais aí como a Camila. Então, se você também tiver oportunidade, eu até falei pra minha esposa, tá esperando o quê para fazer o curso da Chay? E ela, não, porque você vai tirar o trabalho da Camila. Não, não vai. Não, tô brincando. Ela pode Não, fazer, a gente trabalha juntas. vai fazer uma parceria, brincadeira, mas assim, é uma dupla de profissionais excelente. Então, você que está assistindo aí, pode seguir lá a Chay, seguir a Camila. E eu faço realmente um desafio para você, investidor, ou para você que quer vender seu imóvel. Chama a Camila para fazer uma visita técnica. Na visita, o que ela vai te apresentar já vai mudar o seu conceito. Coisas simples que não vão acarretar em custos elevados e vai fazer toda a diferença, sem dúvida nenhuma. David, muito obrigada por estar aqui compartilhando e realmente, né, acho que está trazendo a verdade que você sentiu e o quanto te ajudou esse trabalho na acelerar as vendas. Obrigada pelo seu tempo aí, né? Falei que vai ser nosso garoto propaganda. A gente vai divulgar isso aqui para mais pessoas. A Leila até comentou, né? Falou, nossa, alguém que fala tão bem, que conhece, que realmente passa essa sensação, né, de segurança para quem está indeciso se faz um investimento ou não. E a gente sabe que muitas vezes a pessoa compra o imóvel ali para investir, sabe, com dinheiro contadinho, e que é realmente um dinheiro que talvez faça falta para ela, mas se ela realmente pensar a longo prazo, ela tem essa certeza do retorno desse investimento. Então, quero te agradecer. A Leila, inclusive, ela foi me ajudar a montar lá em Itaquá, e ela que está me ajudando a arrumar os corretores lá de Itaquá, viu, David? Ela é uma super
parceira também. Que legal. Aí, Leila, então vamos entrar para esse ramo aí, porque o negócio é bom. Então, ela é de Mogi, inclusive. Ela vai vender um de Mogi. Eu estou desocupando um de Mogi aí, tá com um processo e um trâmite para desocupação. É um também que a gente vai fazer homestage e com certeza vai ser sucesso. E eu quero colocar também, porque de repente as pessoas falam, isso é tudo coisa bonita da internet. Vocês podem pedir para Camila ou para Chay, ou até mesmo se quiserem me seguir aí, eu estou como David, o idealizador. Eu me coloco à disposição para mostrar esses imóveis, os dois que estão, espero que venda essa semana já, né? Eu também. Mas assim, para mostrar e para conversar, porque aqui não é, na internet é tudo bonito. Não, tanto é que eu falei que eu demorei um ano para vender um e depois que eu descobri o trabalho da Chay e da Camila. Então, me coloco à disposição se precisar mostrar esses imóveis e a técnica, porque assim, antes de pensar no negócio, no homestage, eu penso no lucro. Eu sou números, tá? Então, tem uma frase que um ex-chefe meu fala que em Deus eu acredito, para todas as outras me tragam números. Então, eu sou o cara do número. Então, eu acho importante isso, eu me coloco à disposição também para quem quiser falar comigo e ter a oportunidade de ver um dos imóveis, eu me coloco à disposição, porque eu acho que a ideia de ajudar o próximo sempre é muito válida para que todos cresçamos juntos. David, muito obrigada. Camila, muito obrigada pelo tempo de vocês. Eu que agradeço também ao David, de sua disponibilidade. Com vocês. Obrigada mesmo. E quem sabe a gente volta mais para o final do ano para falar desses outros trabalhos aí. Vendidos. Se Deus quiser. É isso aí. Obrigada, boa noite. Obrigada, Obrigado, boa noite. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, boa noite. Tchau. Tchau.